Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube de O Tempo, também pelas redes sociais e em otempo.com.br. Hoje o Café com Política recebe o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas, que vai tratar sobre temas de abrangência nacional e também estadual, além de perspectivas políticas para o futuro. Obrigada, deputado, por nos receber. E Lara, que prazer receber você aqui no nosso gabinete, assim como todo o Café com Política, que sempre a gente tem a alegria de participar. E hoje aqui no gabinete diretamente, quero dar boas-vindas a você e todos que estão acompanhando esse nosso programa. Deputado, para começar, um assunto nacional. Os partidos têm discutido federações como uma forma de demonstrar força aqui no Congresso Nacional e não apenas de superar a cláusula de barreira, como já foi em episódios anteriores. MDB e republicanos, o que nós temos nesse momento? Como estão essas discussões? Isso vai avançar? Muito bem, ótima pergunta. São dois grandes partidos com histórias muito semelhantes, independente das origens que cada partido tem. O MDB é um pouco mais antigo, né? Tem um pouco mais tempo e uma história muito vinculada ao processo de redemocratização do Brasil, mas o republicano já nasce também como aquilo que representa o povo já no nome. Portanto, se essa federação republicanos-MDB der certo, nós estamos, na verdade, fazendo com que o Congresso passe a ter uma espécie de G4. Teremos a Federação PP União Brasil, a Federação MDB Republicanos, depois a Federação do PT, depois o PL. Seriam os quatro maiores grupos partidários nacionais. E vejo isso hoje naturalmente como uma forma de reorganização das lideranças partidárias no Brasil, depois de um período de muita proliferação partidária, pequenas siglas que passam a não ter fidelidade a qualquer ideologia ou muitas vezes nem mesmo a um programa de gestão pública ou qualquer compromisso mesmo com a sociedade, se eu puder dizer assim, sem qualquer demérito contra essa sigla, mas esses partidos, esse G4, passaria a representar de verdade as forças centrais do Congresso Nacional, mas também a representação central do Brasil, naquilo que poderíamos dividir entre uma esquerda, uma direita e as forças centrais. E nesse momento, em que ponto está essa discussão? Cada estado tem a sua realidade, do ponto de vista do MDB, e tem a sua independência como diretório estadual. Assim como nós procuramos dar aos diretórios municipais total independência, o MDB tem essa tradição, esse reconhecimento em todo o Brasil. No caso dos diretórios estaduais, também os diálogos precisam ser feitos em cada estado para que depois o Diretório Nacional venha se organizar e debater essa viabilidade. Esses passos estão sendo dados e caminharam muito bem até agora. Tem uma previsão de data, por exemplo, o primeiro semestre ainda, ou no segundo semestre? É difícil prever. É claro que nós, idealmente, deveríamos tentar concluir dentro do meio do ano agora esse caminho, essa decisão, quem sabe chegar a um consenso. Mas é impossível prever essa data com precisão. De certa forma, uma eventual federação MDB Republicanos é uma resposta à Federação PP União Brasil? Não, de forma alguma. A Federação PP União Brasil foi um projeto muito bem construído em Brasília, mas os dois partidos, republicano e MDB, têm similaridades que superam quaisquer divergências na nossa avaliação preliminar. E, portanto, essa união mostrou-se importante e pode ser mais importante ainda diante do cenário, do desafio de uma construção política para 2026 e daí em diante. Inevitavelmente, com o fim do mandato como presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco ganhou ali uma posição no centro da arena política em Minas, visando as eleições de 2026. E muito se falou em uma eventual troca de partido, saindo do PSD para o MDB. Existe essa conversa? Olha, até agora não fui pessoalmente procurado por parte do senador e tenho um grande apreço por ele como pessoa. Chegamos juntos aqui no Congresso em 2015. Ele já manifestou o seu carinho, a sua até vontade de retornar ao MDB, mas não fui objetivamente procurado por ele para tratar dessa matéria.
Seria uma boa opção para 2026 em Minas? Nós precisamos discutir o cenário de Minas, primeiro do ponto de vista de projeto, antes de escolher pessoas. Perfeito. Ainda sobre governo de Minas, se não for Pacheco, eventualmente o partido poderia apoiar Matheus Simões? Também não vejo nenhuma objeção nesse sentido, inclusive já manifestei ao governo do Estado que nós estamos abertos a esse diálogo, e tal discussão é, novamente, dependendo do projeto que nós entendermos ser o melhor para o Estado de Minas Gerais. Candidato próprio é uma opção? Sempre foi. Quem? Olha, nós temos quadros relevantes no MDB, desde sempre. Tanto é que, raríssimas exceções, nós deixamos de lançar um nome para disputar o governo do Estado. Elegemos vice-governadores, meu pai mesmo foi vice-governador, elegemos governador várias vezes. E hoje nós contamos com uma cadeira muito importante, que é a cadeira da presidência da Assembleia. O deputado Tadeuzinho, um nome de destaque, reconhecido até nacionalmente hoje. Temos o líder de governo do governador Romeu Zema, que é o deputado João Magalhães. Temos o nosso deputado secretário-geral do MDB Nacional, Hercílio Coelho Diniz. Estou na presidência do MDB e colocando novamente meu nome à disposição para disputar a presidência do partido, com o consenso e a união partidária que nós buscamos para o MDB. Portanto, os nomes precisam ser nomes que surjam da base do partido. Ainda nesse ano é preciso fechar em torno de um nome ou de um apoio? Ou é melhor esperar 2026? Eu entendo que essa é uma construção dinâmica. A velocidade vai se dar de acordo com a demanda que a população apresentar. Que pressa que a população tem de vir essa mudança, nós vamos saber mais breve. E sobre futuro político, reeleição em 2026? Hoje estou preparado, estou aqui focado, inclusive nos últimos dias tivemos a marcha dos prefeitos. Eu fiquei sabendo que você teve acesso a informações do nosso gabinete, que aqui estava um pouco cheio, né? Brincadeira, mas a gente recebeu toda a nossa base aqui nos últimos dias. Eu tenho visitado o estado todo e gosto de ver um legado na política sendo construído. O principal legado que eu carrego é o legado do meu querido pai, meu saudoso pai. Carrego também e acompanho, construo junto com ela o legado da nossa prefeita Maria Lúcia, minha querida mãe, que é uma ex-deputada, foi 3 vezes deputada aqui nesta casa. Esse quadro que filmamos aqui atrás já foi instalado nesse gabinete por ela. Portanto, eu coloco o meu nome como pré-candidato na hora certa, no momento adequado, para continuar esse legado, que seja viável essa construção. Mas, claro, nós estamos, como pessoas da política, sempre preparados para discutir aquilo que for mais importante para um grupo que tenha representação forte no Estado e que sabe que pode contribuir para a melhoria da prosperidade da vida do povo em Minas Gerais. O senhor fala sobre legado. Seu pai teve uma história bastante importante, significativa, na Prefeitura de Contagem, uma das maiores cidades da região metropolitana de BH. O senhor pretende concorrer à Prefeitura de Contagem? Hoje é cedo para te responder isso. Gostaria muito de ter essa resposta na ponta da língua. Agora, é claro que o coração bate forte quando falo da cidade de Contagem. É uma cidade que eu tenho a minha infância, eu tenho a minha vida, eu tenho amizades, eu tenho uma história política hoje construída. E, claro, o legado de Nilton Cardoso em Contagem é algo que precisa sempre ser lembrado e eu tenho um senso de responsabilidade pela continuidade desse legado. Perfeito. E agora, para a gente encerrar um assunto que foi bastante discutido, circularam muitas informações nos bastidores também, em relação ao próximo coordenador da bancada mineira. Em que pé está essa discussão? O senhor, desde o ano passado, foi um nome que surgiu entre os parlamentares para assumir a coordenação da bancada mineira. Como é que está isso hoje? A nossa bancada é uma bancada fundamental no Congresso Nacional. As decisões que Minas Gerais toma unida costumam reverberar em todo o Brasil. E, portanto, o que eu enxergo hoje é uma missão importante do próximo coordenador de manter essa bancada unida acima de qualquer aspecto teológico, acima de qualquer diferença, acima de qualquer tema que seja vinculado à eleição. Unir essa bancada significa tomar as decisões na hora do voto que beneficiem Minas Gerais, que aumentem o fluxo de investimentos federais para o nosso Estado,
que aumentem a nossa capacidade de atrair investimentos privados, que aumentem a nossa capacidade de gerar empregos em Minas Gerais. E para isso é necessário que o trabalho da coordenação continue sempre evoluindo, como vem sendo ao longo dos últimos anos. As decisões são tomadas de forma democrática, temos um estatuto, um regimento da bancada recém-aprovado. Eu entendo que ele vai permitir uma renovação, uma oxigenação maior. E para contribuir para essa oxigenação, essa renovação na condução da bancada mineira, que tem um orgulho danado dessa bancada, eu coloquei o meu nome à disposição e espero contar com o voto da maioria dos nossos queridos colegas numa eleição da bancada que está prevista para os próximos dias. Bom, além de coordenação da bancada mineira e presidência do partido, quais são as suas prioridades políticas para este ano? Nossas prioridades são defender o municipalismo. Nós temos hoje alguns temas como a PEC 66, que permitem a revisão do status do municipalismo brasileiro. É uma PEC de relatoria do nosso querido colega, presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e que vai permitir que os municípios tenham um alívio financeiro indispensável. E Minas Gerais, pelo número de municípios, precisa dessa atenção. Além disso, claro, nós estamos acompanhando o programa habitacional Minha Casa Minha Vida de perto. Eu tenho conversado com muita frequência com o ministro Jader Filho. Entendo que nós precisamos, do ponto de vista orçamentário, garantir por todos os meios possíveis o maior fluxo de recursos para o programa, para que nós tenhamos de verdade a redução do déficit habitacional nacional, que é muito grande. E até agora os números são muito impressionantes, são mais de 1,5 milhão de casas previstas em construção ou em construção, e que nós podemos chegar a uma meta, quem sabe, aí de 2,5 milhões de casas para Minas Gerais. Não para Minas Gerais, para o Brasil, e Minas Gerais podendo ficar, quem sabe, com pelo menos 10% disso daí. Eu vou trabalhar para que Minas Gerais tenha o máximo possível de casas destinadas através do programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas que ele tiver. Ao lado desse movimento também faço parte nesse ano de 2025 da Comissão Mista de Orçamento. E de fato, os números que nós temos no Orçamento Federal são muito preocupantes. O Brasil paga um juro muito alto, tem uma rolagem de dívida, uma despesa financeira que chega a quase 50% do nosso orçamento. Não é possível o Brasil continuar dessa forma. Ou nós vamos crescer a nossa economia e naturalmente a arrecadação cresce, porque eu sou contra aumento de imposto, ou nós vamos conseguir enxugar essa máquina por meio de mais eficiência, por meio de mecanismos que melhorem a utilização de recursos públicos, ou por meio do aumento da produtividade da mão de obra, e quando eu falo mão de obra, pública e privada, porque isso também promove a redução de despesas. Então, nesse sentido, a defesa da nossa base, resumindo para você, nossas pautas, defesa da nossa base, dos nossos municípios, a defesa do Programa Habitacional Nacional e uma luta que será intensa esse ano por um orçamento que reflita maior benefício para a população sem aumento de imposto. Sobre aumento de imposto, não tem como encerrar a entrevista sem perguntar. O senhor acha que a Câmara consegue derrubar o decreto legislativo sobre o IOF? Hoje, o meu sentimento é que há ampla maioria de votos para a derrubada, porque esse aumento veio até como uma sugestão que a princípio parece ser uma alternativa que não impacta ninguém, porque está afetando o câmbio, está afetando contratos de investimento, está afetando o setor financeiro, mas uma análise muito rasa é que hoje nós temos uma Selic de 14,75% ao ano. O impacto do aumento do IOF no sistema financeiro e nos setores que foram afetados faz com que é como se a Selic fosse para 15%. Então, é retração, é diminuição de oferta de crédito, é diminuição da capacidade de financiamento da economia, é inviável. A bancada volta para derrubar, então. Entendo que a bancada do MDB hoje tem maioria, meu sentimento é esse. Dentro da bancada mineira ainda não fiz essa consulta, mas meu sentimento é, no mínimo, aí já de uma divisão, de sentimento de divisão, apesar dos parlamentares que têm um maior alinhamento com o governo terem a natural propensão a votar a favor, mesmo assim é um voto que cobra muito da sociedade. É muito importante revisar isso e, claro, votando de acordo com as suas convicções, cada parlamentar nessa casa,
enxergar aquilo que vai beneficiar melhor hoje, né, a condução do nosso país. Perfeito, obrigada, deputado. Pessoal, nós ouvimos o deputado Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais. Falamos sobre federação MDB republicanos, falamos sobre pretensões políticas, quem sabe prefeitura de Contagem na próxima eleição. Essa entrevista você confere na íntegra no YouTube de O Tempo, também nas redes sociais e no portal otempo.com.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e também curtir essa entrevista.